Fala pessoal, todo mundo bem, todo mundo na paz? Que legal, muito bem. Hoje estamos aí, como você viu no título, começando aqui uma nova história, né? Nós saímos lá, já falamos de Moisés, né? Falamos ali do capítulo 3, do 4, do 5 e do 6. Falamos de Moisés. De novo, aqui está o convite para você poder ver os vídeos, também ler os textos sobre Moisés no Instagram, no Facebook. E hoje nós começamos uma nova história falando de Jeremias. Ali vamos começar hoje com o capítulo 1. Não sei se nós vamos teremos aí 4 vídeos de Jeremias, mas nós vamos pegar o comecinho da história de Jeremias, assim como foi ali o comecinho da história de Moisés, tá bom? Vamos lá então. Hoje a gente vai falar do capítulo 1. Então, pegue aí a sua Bíblia, pegue aí o seu lápis e a sua caneta para você poder anotar, para você poder estudar de fato. Desde já peço desculpa se sair algum barulho aí de carro, alguma coisa. Não é de noite, geralmente eu gravo à noite, mas agora eu estou gravando mais cedo, né? Agora é o finalzinho da tarde, agora são 6 e pouco. Então o pessoal tá aí fora ainda, né? Aí a moto, tá vendo? Então não precisei nem falar muito. Mas perdoe-nos e é isso aí. O negócio aqui é ao vivo, o negócio aqui é vocês entrando aqui em casa e é um negócio bem tranquilo, bem relax, beleza? Então vamos lá para o nosso estudo de hoje. Lembrando sempre que é de suma importância que você estude o capítulo, tá? Estude na sua casa, sozinho. O nosso vídeo é apenas um auxílio, é apenas um bate-papo, tá bom? E por fim, antes de a gente começar, relembrar. Entre em contato conosco pelos comentários, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Se você quiser falar qualquer coisa conosco, fale. Compartilhe as suas ideias, compartilhe aquilo que você também aprendeu com o seu estudo, né? E claro, se inscreva, compartilhe o vídeo com as pessoas que você acha que curtem, os seus grupos de amigos, grupo de igreja, grupo de família, manda ver e curta, compartilha, se inscreve no canal para a gente poder espalhar mais a mensagem, fechou? Vamos lá então, sem mais demoras, vamos lá. Jeremias capítulo 1. Não vamos ler todo o capítulo, mas vamos aí pincelar alguns pontos principais, tá bom? Bom, Jeremias 1 é o chamado de Jeremias, né? Vimos o chamado de Moisés, agora o chamado de Jeremias, né? Do verso 1 até o verso 3 ele faz ali um posicionamento histórico, né? Onde tudo isso aconteceu, nos dias de Josias e tal. Do verso 1 ao 3 é um posicionamento histórico, né? E no verso 5 é o chamado de fato. Verso 5, Deus fala o seguinte para Jeremias: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, esse aqui é o chamado de Deus para Jeremias. Esse é o chamado. Deus chega e fala isso. E abrindo um parênteses, isso é muito bonito, né? Deus fala que conheceu Jeremias antes que ele fosse um feto formado e que Deus consagrou e constituiu Jeremias antes dele nascer. O que nos dá uma ideia de que Deus se importa realmente. Deus não se importa com a gente só depois que a gente nasce, né? Antes de nós nascermos, Deus já se importa conosco. Deus já tem um amor por aquele ser em formação, né? E esse é o verso 5, esse é o chamado. E é interessante que Deus não chama Jeremias diretamente. Deus fala o seguinte: te constituí profeta às nações. E parece que essa palavra foi o suficiente para Jeremias entender o que estava acontecendo. Olha a resposta de Jeremias no verso 6. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Então, Deus não falou nada direto e Jeremias já tinha entendido que Deus estava chamando, né? E, para variar, como nós vimos de Moisés, o que Jeremias faz? Ele arruma uma desculpa. Senhor, eu não sei falar, eu sou só uma criança, né? Então, igualzinho Moisés, Jeremias ele levanta um problema, Jeremias levanta uma desculpa. E no verso 8
Deus resolve o problema, assim como ele resolveu todos os problemas e desculpas de Moisés. Com Jeremias, Deus também resolve o problema. Verso 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E o verso 9, a segunda parte do verso 9. Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Então, em outras palavras, da mesma forma que Deus falou com Moisés, Deus fala com Jeremias. Jeremias, relaxa que o negócio não é com você. Pode ficar tranquilo que eu vou estar com você. Você não sabe falar? Ok, você vai falar as minhas palavras. Eu coloquei as minhas palavras na tua boca. Então relaxa, Jeremias. Então, de novo, Deus, ele resolve. Opa, desculpa. Deus resolve a desculpa. Deus resolve o problema que Jeremias tinha levantado, né? E agora Deus começa a conversar com Jeremias. Deus vai trocando uma ideia com Jeremias e no verso 11, fala o seguinte: Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Pode não fazer muito sentido. O que tem a ver, né? A amendoeira com Deus, velar com a palavra, não tem nada a ver no português. Porém, esse aqui é um. Deus fez aqui um jogo de palavras. Deus fez um jogo de palavras com Jeremias. Porque no hebraico, na língua original, a palavra, esse termo, né, vara de amendoeira, e velo, são muito parecidas. Então é como se Deus tivesse feito um trocadilho. É como se Deus tivesse feito um jogo de palavras para exemplificar para Jeremias que Deus vela por aquilo que ele fala. Outra coisa muito linda. Olha o que Deus fala, Jeremias, eu velo, eu presto atenção e eu cuido para fazer aquilo que eu falo. Então, as palavras de Deus não são como as palavras dos homens. Os homens falam e descumprem, mas Deus não. Deus fala e vela por aquilo que ele fala. Isso é muito bonito e isso tem que ser aplicado no nosso dia a dia. As palavras de Deus não são à toa. As palavras de Deus não são à toa. Ele vela por aquilo que ele fala. E isso é muito bonito. A partir do verso 13, né, até o fim do capítulo, que é o verso 19, Deus ele vai falar um pouquinho para Jeremias o que Deus, quais eram os planos de Deus ali. Ele vai meio que dizer por cima, vai dar uma geral naquilo que Jeremias tinha que fazer. E Deus faz uma rápida explicação para Jeremias, né? Deus fala que Deus, faria juízo sobre o povo, né? Isso você vê ali no verso 16, né? Vai falar do juízo que Deus faria sobre o povo, né? Então Deus vai discorrendo e vai falando para Jeremias aquilo que ele ia fazer, e Deus fala para Jeremias o que ia acontecer, né? Deus, no verso 19, ele fala: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar, remetendo lá ao verso 8 e ao verso 9, né? Então Deus passa uma ideia geral, né? Deus chama Jeremias, fala que estaria com ele, né? Fala que Jeremias podia confiar, e fala que Jeremias ia se levantar, ia ser um porta-voz, que Deus faria juízo sobre o povo e que Jeremias enfrentaria oposição, mas que ele não precisava temer, porque o próprio Deus estava com ele para cuidar dele, para livrá-lo do mal, como diz o verso 19. E esse é o capítulo 1. Esse é o chamamento de Jeremias. Deus chama, Jeremias dá uma desculpa, Deus resolve o problema, Deus mostra para Jeremias que ele podia confiar, e Deus termina explicando para Jeremias
de forma geral, tudo o que acontecer. Ali do verso 13 até o verso 19 é essa explicação geral que Deus dá para Jeremias. Um ponto muito interessante que talvez levante dúvidas é o seguinte. No verso 16, fala que o povo se apostatou, ou seja, o povo se afastou de Deus. Eles, e fala o verso 16. Vamos ler o verso 16. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras das suas próprias mãos. Então o povo se tornou pagão, começou a adorar outros ídolos, se afastaram de Deus, e por conta disso Deus levanta juízo sobre eles. E aí a dúvida que vem é a seguinte: pô, então quer dizer que Deus é esse ditador que faz juízo contra aquelas pessoas que não seguem? Então quer dizer que Deus, ele leva a juízo as pessoas só porque não aceitaram? Que Deus é esse? Que Deus de amor é esse? Né? Que leva juízo àqueles que não aceitam? Deus é ditador? Deus é tirano? Resposta: não. Sabe por quê? Uma coisa é Deus lidar com aquele povo que nem quis saber dele, que não fez aliança, que não quis segui-lo. Outra coisa é Deus ligar com aqueles que fizeram aliança, mas agora vivem uma vida como se não tivessem aliança. Para ficar mais fácil de entender é o seguinte: você que está me assistindo, você, não sei se você é homem e mulher, mas vamos supor que você seja o homem primeiro, depois eu falo da mulher. Se você é um homem, você não pode achar ruim, você não pode brigar, você não pode ver problema no novo namorado daquela garota que te deu um fora. Você pediu para namorar com ela, ela falou não. Depois de uma semana ela aparece namorando. Você não tem o direito de achar ruim. Porém, você pode achar ruim com o amante da sua esposa. Você, que é mulher, você não pode achar ruim pela namorada daquele rapaz que te deu um fora. Mas você pode achar ruim da amante do seu esposo. Eu falo isso só para figurar. Esse povo que Deus estava levando juízo era o povo que havia feito aliança com Deus. Era o povo que havia assumido um compromisso e agora eles começam a andar, a viver uma vida como se não tivessem aliança. Entendeu a diferença? Esse é o ponto. Então não acho que Deus é um tirano. É apenas o jeito dele lidar com aqueles que fizeram aliança com ele. Muito bem. Então esse é o chamado de Neemias. Novamente ficam aqui alguns pontos para a gente poder aplicar na nossa vida. Primeiro, confie no chamado de Deus. Segundo, confie nas palavras de Deus, porque ele vela sobre aquilo que ele fala. E também, por fim, que nós possamos viver em aliança com Deus, entendendo que ele não é um ditador, ele é um pai que cuida. Muito bem, se você aprendeu outra coisa, deixe nos comentários e vamos bater um papo, tá bom? Vamos orar para a gente fechar? Então feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, obrigado pelo nosso estudo. Ajuda-nos a confiarmos em Ti e a vivermos uma vida com o Senhor e a aceitarmos os Teus chamados e a confiarmos em Tuas palavras. Em nome de Cristo Jesus que nós te oramos. Amém. Amém, pessoal. Fiquem com o Papai do Céu. Lembrem-se que estamos à disposição de vocês. Veja os vídeos, os textos lá no Insta, no Facebook, aqui no YouTube. Acompanhe e você sempre será muito bem-vindo. Fiquem com Deus, que sejamos filhos da luz.